Bem, queridos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Hoje o título da exposição é Alcance. Pode ter uma certeza, assim como eu falei pela manhã, o Senhor nos vê quando as tempestades nos atingem, e Ele não está distante. Não há circunstâncias, não há situações, pessoas que estejam fora do alcance e da intervenção divina. Os nossos caminhos, queridos irmãos, jamais, por um minuto que seja, estão escondidos aos olhos do Senhor. Ele está junto ao trono do Pai, o Filho de Deus, e intercede por nós. Essa é uma verdade absoluta, expressa na palavra de Deus, que em tempo nenhum muda ou perde seu valor. E aí vou usar aqui as palavras de Paulo, lida pelo presbítero Rafa. Não andeis ansiosos. E assim, então, convido você a ler comigo Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. Marcos, capítulo 6, versos 45 a 56. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para a praça. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém? Levantam tormentas em nosso coração. Muito daquilo que acontece à nossa volta pode sim, de alguma maneira, influenciar. Mas o que de fato abala é a nossa mente e coração distante da verdade de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez e fará. Então, quando nós estamos ansiosos, é porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós perdemos a razão da nossa esperança. Quem é a razão da nossa esperança? Cristo Jesus. Eu esperava que vocês falassem bem alto. As tempestades mais violentas não são aquelas que são agitadas pelas circunstâncias, pelas coisas à nossa volta. Não, não são.
mas são aquelas que são agitadas pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, onde nós vamos perdendo o controle e perdendo o foco com isso. Não são aquelas ameaças num temporal, mas aqueles que se movimentam dentro de nós, como se estivessem deslizando, né, e rolando uma pedra gigantesca de um alto monte, que nada pode parar. Isso se compara quando nós perdemos a razão da esperança. As nossas emoções sucumbem dentro de nós e não fora. Porque aí nós reconhecemos que, de fato, nós não temos poder, nós não temos fortunas, nós não temos a capacidade de controlar nossa própria vida. Estamos à mercê de algo. Mas nós sabemos quem é Deus. Mas nós não queremos deixar o controle e a soberania na mão dele, queremos pegar para nós. E por isso a nossa mente e o coração ficam atordoados, porque querem assumir o controle daquilo que não podem, daquilo que não está sobre o seu jugo. Então, nessa jornada da vida, querido irmão, surgem perguntas difíceis, e eu vou fazer várias delas. Perguntas a serem respondidas em meio às tensões que muitas vezes abafam a nossa esperança, o nosso clamor por socorro. É como se nós gritássemos, mas sem voz. Podemos fazer o maior barulho, mas ele não é audível. Ninguém consegue escutar. Parece que estamos tão distantes. E estamos, porque deixamos que as emoções tomassem conta do nosso coração e mente. Então, muitas vezes parece que a fé está contra a fé. E a palavra de Deus contra as próprias promessas de Deus. Mas não é culpa dele, é nossa. É a nossa perda da razão, da esperança da nossa vida. E eu quero mostrar para vocês, assim também como lido lá em Filipenses, que mesmo a obediência nos forja no sofrimento. Jesus, ele não pediu, ele não deu um conselho aos seus discípulos, mas ele disse: vão adiante de mim, entrem no barco e vão. Eles apenas ouviram e obedeceram. Então, os discípulos obedeceram e, ao obedecer, são empurrados para o meio de uma tempestade. E aí as perguntas difíceis são: como podemos entender isso? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa em meio à adversidade? Por que Deus nos empurra ao centro de uma tempestade ou uma crise? Porque somos sacudidos pelos ventos impetuosos. Porque acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque o mais fácil é entender que a obediência sempre vai nos levar a águas tranquilas, não a tempestades de aflição. É mais fácil aceitar a obediência que nos livra dessas tempestades, e não que ela nos arraste às tormentas mais difíceis da vida. Então, a presença de problemas, queridos irmãos,
não significa que estamos fora do propósito de Deus. E que Deus esteja indiferente dos nossos sofrimentos e dor. Não. Jesus pediu para que eles fossem, e eles obedeceram e foram. E ao obedecerem, estão em meio a uma tempestade. Então, na verdade, a vida cristã não é estar no paraíso. Não é estar em uma sala VIP onde todos os seus desejos são atendidos. A vida cristã não é um paraíso na terra, querido irmão. Mas nós estamos em um campo de guerra. E aqui nós vemos a diferença. A diferença de um salvo e um ímpio. Nós conseguimos notar aqui. Porque qual é o fundamento nosso como crentes? Aonde está alicerçado a nossa vida como filhos de Deus? Quem é o nosso Senhor em todo o tempo? Jesus, ele disse que o insensato constrói a sua casa sobre a areia, uma passagem extremamente conhecida. Mas o sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Sobre a mesma casa, as mesmas casas, melhor dizendo, vêm as mesmas tempestades. O vento sopra, bate sobre as paredes, o mar revolto acocha a casa, uma casa cai e a outra permanece de pé. Onde está a diferença? Aonde está a diferença? Nós sabemos que é aquele que edificou sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Ele é o fundamento da nossa vida. Mas quando nós perdemos isso de vista, nós parecemos estar sobre a condição daquele que construiu a sua casa sobre a areia. Porque nós ficamos extremamente preocupados com a nossa própria vida, com o nosso mundinho, e esquecemos quem é o nosso Senhor e sobre quem está o nosso alicerce. E nós sabemos que Ele não deixará que a casa seja destruída. Então, um cristão enfrenta as mesmas intempéries que os demais incrédulos. Mas as tempestades vão destruir de fato, mas não aquele que está sobre a rocha, confiado no seu Deus eterno. Então, o sofrimento é um ensino superior do Espírito Santo, que nos guia às maiores lições da vida. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos forjar. Vem para nos forjar. Então não pense você que está passando por sofrimentos, dificuldades, mas está mantendo a sua fidelidade, que Deus não tem visto, que Deus o abandonou. Pelo contrário, Ele quer te forjar em meio ao sofrimento. O que nós vamos ver aqui nesse texto, o que nós vimos no texto passado, são milagres extraordinários. A multiplicação de pães e Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Mas o foco não está nesses milagres, nessas coisas extraordinárias, mas na perseverança daqueles que são do Senhor, de permanecer nele, na fome, na falta de pão, nas tempestades da vida, permanecer sempre nele. Ele está nos ensinando, Ele está nos forjando para a glória dele.
Então, querido irmão, escute, não fique desanimado por conta das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas, de fato muitas vezes são, mas não para Deus, pois foi permissão dele, foi parte da providência dele, dos decretos dele. Eles podem estar fora do seu controle, mas não do controle de Deus. E Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Você não entende as razões que pode estar te assolando, mas elas são instrumentos pedagógicos de Deus para te forjar, te fazer um crente fiel em meio às tempestades. É mostrar aos incrédulos que o crente passa por dificuldades e passa confiante. É mostrar a razão da nossa fé. É mostrar que estamos alicerçados sobre a rocha e não há tempestade que nos abale. Permanecemos fiéis a Ele. E aí se segue um terceiro destaque, quando Deus parece distante demais. Os discípulos de Jesus passaram por horas amargas, de grande desespero, mas eles estavam lá remando contra a maré, contra os ventos. O mesmo mar que era tão conhecido por eles, porque vários eram pescadores, agora está irreconhecível. Então, no meio desse pavor, em meio às dificuldades, os discípulos estavam esperando o seu mestre, o seu Senhor. Mas ele não chega. Mas eles percebem que a tempestade parece apenas agravar-se. Essa é uma das maiores tensões que nós podemos passar. Quando nós começamos a olhar à volta e achar que Deus está distante, que Deus está demorando. Então vem mais daquelas perguntas incômodas. Como reconhecer o amor de Deus, se na hora de maior angústia, Ele parece não vir nos socorrer? Como entender o poder de Deus com uma crise que parece nos sufocar? Como conciliar a fé em Deus, que intervém quando o mar da nossa vida cada vez está mais agitado e os nossos esforços apenas estão sumindo? Como conciliar o amor de Deus em meio ao nosso sofrimento? Como alicerçar a providência divina com a demora em atender o nosso clamor? Essa, de fato, parece uma tempestade que os discípulos e nós, muitas vezes, podemos estar passando. Estar no mar revolto, sem ninguém à volta. Muito menos Deus. Essas tensões foram deles e muitas vezes são nossas. Quantas vezes o maior drama que enfrentamos não é a tempestade que está ocorrendo dentro de nós, porque queremos que o Senhor nos atenda tão rápido quanto o problema chegou, mas Ele não vem. E aí parece que isso atrai algumas coisas que nós passamos a apreciar: a solidão e o sentimento de abandono. Mesmo que pessoas estão à sua volta, mesmo que Deus está com a mão estendida e você não está vendo, você começa a ter um relacionamento sério com a solidão, com esse sentimento de abandono.
E agora eu expondo a palavra, talvez você está cruzando pensamentos em meio a momentos de dificuldades que você já passou ou que está passando agora. Talvez você está orando por um assunto, por uma situação há muito tempo e ela não muda e muitas vezes está se agravando. Talvez um desejo, um anseio que parece tão bom está sendo adiado por Deus há anos. Mas deixa eu falar outra verdade para você, querido irmão. Jesus não estava longe quando eles estavam enfrentando dificuldades em meio à tempestade. Vocês conseguiram prestar atenção na leitura o que o Senhor Jesus estava fazendo? O que ele estava fazendo, queridos irmãos? Orando, intercedendo pelos seus. Então não é Jesus que está distante, talvez seja você mesmo que não está percebendo, notando que Ele intercede por você. Ele estava no monte orando por eles. Então, quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando a seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme e nem cochila, mas trabalha para aqueles que nele esperam. Então, quando você desvia o foco, você para de pensar nele, você para de acreditar, e você começa a se deleitar naquilo que mais te afasta do que te aproxima da verdade de Deus. Ele não chega atrasado. Não chega. Está tudo sob o seu controle. Jesus não chegou atrasado em meio à tempestade. Então, querido irmão, uma aplicação, sossega o seu coração. Jesus sabe onde você está, como você está e para onde Ele te levará. Ele sabe. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E aí vem essa deliciosa verdade. No alcance de Jesus. Quando você decreta a falência dos seus recursos, Jesus chega e coloca um ponto final nas tempestades da alma. Então, ao invés de você ficar abraçado com a solidão, abraçado com a murmuração, decrete logo a sua falência, a sua miséria, a sua incapacidade, e se coloque à disposição do Senhor. Estou aqui, não tenho mais recursos, não há mais nada que eu possa fazer, eu sou um miserável que estava confiando em mim mesmo, na minha capacidade, ou na de alguém, ou em algo miraculoso que pudesse, de alguma maneira, mudar a minha situação. Mas Cristo estava ali, pronto para colocar um ponto final, e você mesmo ficou adiando isso. Jesus vem sempre ao nosso encontro na hora da tempestade. Jesus não chegou atrasado na Galileia. O seu socorro veio na hora oportuna, na hora certa. Aquela tempestade tinha uma finalidade: levar os seus discípulos a uma experiência de fato profunda com o seu Senhor. As tempestades da vida não são autônomas. Não ache que elas chegam por acaso. Não. Elas estão na agenda de Deus. Está sobre o seu olhar, está sobre a sua própria providência.
elas fazem parte do currículo de cada um de nós e como nós passamos por elas. Elas não aparecem simplesmente do nada, elas são enviadas pela própria providência de Deus. Então, as tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. As tribulações são os recursos pedagógicos de Deus para nos levar a uma maturidade, a um crescimento, para que nós possamos de fato testemunhar da sua obra em nós. Então, os discípulos conheceram Jesus de forma profunda em meio àquele livramento. E Deus também deseja, anseia, que em meio às turbulências da vida você aprenda e saia fortalecido, maduro, e use isso para a glória dele. Apenas use para ajudar outros daquilo que Deus fez na sua própria vida. Então Jesus vem ao nosso encontro, ainda que pareça tarde para nós. Então aqueles discípulos entraram no barco já começando a noite. E no final da noite, eles veem a providência de Deus sendo mudada e transformada na própria vida deles. Então, às vezes, nós temos essa sensação que os nossos esforços são inúteis. E se nós confiarmos nele, veremos que são inúteis. Veremos que estamos remando contra a maré. Agora, quando nós nos esforçamos em confiar, em deleitar em Deus, nós passamos por essas tribulações fortalecidos pela tua bondosa e cuidadosa mão, que nos carrega em direção a águas tranquilas. Então, nessas horas de problemas, os nossos maiores esforços pessoais parecem nada. Sentimos muitas vezes esmagados, deixados ao léu, à deriva. Podemos até mesmo perder a esperança de salvamento. Ali em Atos, no capítulo 27, Paulo passa por isso. Ele vê que as circunstâncias ali são claras, naufrágio, e apenas pelo um socorro sobrenatural eles pudessem de fato passar em meio àquela tempestade que assolou o navio a qual ele estava. E ele fala justamente disso, da falta de esperança de salvamento. No entanto, quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais sombria, a madrugada, ou ao final daquela noite, Jesus aparece para pôr fim à crise dos discípulos, aquela crise interna que tomou conta do seu coração e da mente de cada um deles. Então Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que seja na última hora da madrugada. O Senhor não vem quando nós desejamos, Ele vem quando necessitamos. Necessitamos. O tempo é de Deus e não nosso. Você sabia disso, querido irmão? O tempo não é seu, não. Não é você que controla. Não é você que detém ou nem que adianta. O tempo é dele. Jesus vem ao nosso encontro
caminhando sobre as ondas. Os discípulos ali esperavam com ansiedade o socorro de Jesus, mas quando veio, eles não discerniram. Então, em meio àquela tempestade, aquela noite sombria, talvez relâmpagos, eles notam algo chegando perto. Então, exaustos, desesperados, sem esperança nenhuma, cheios de pavor, de lamento, assustados, gritam: um fantasma. Eles esperavam Jesus, mas não daquela maneira. Mas o Senhor vai até eles. E de forma inusitada, andando sobre aquilo que era o problema deles. O mar revolto. Qual que é o ensino aí? Enquanto nós damos muita credibilidade aos problemas, Jesus está acima deles. E não naufragando com eles. Enquanto você coloca todo o foco naquilo que tira a sua esperança, Jesus é aquilo que você deveria estar focando. Porque Ele está acima do mar revolto. Ele está andando sobre aquilo que era o problema deles. Então está aí na teologia pedagógica de Cristo, nos ensinar que em meio às tempestades, Ele está acima. E é sobre Ele que nós devemos colocar os nossos olhos. As ondas podem até ameaçar, mas elas estão debaixo dos pés do nosso Salvador. O mar pode ser imenso, mas Ele que criou. Ele que é o Senhor daquele mar que está revolto. Nós não temos, de fato, capacidade de controlar isso, mas quem o criou, tem. Então, em quem nós devemos colocar a nossa fé e a nossa esperança? Senão naquele que nos criou, naquele que deu a sua própria vida para nos redimir. E nós perdemos o nosso tempo focando nos problemas, nas tempestades, nos terremotos, nos tufões, nos furacões, e perdemos de fato de vista aquilo que é mais importante a nós. Então, aquilo que era contra os discípulos estava literalmente debaixo dos pés do nosso Senhor. Não era o problema do mar, era o problema de não confiar que o Senhor os atenderia nas suas necessidades, naquilo de fato que importa. E aí então sigo para o último ensino e conclusão, a intervenção de Jesus. E aqui várias lições estão colocadas diante de nós. Jesus não apenas vem ao nosso encontro na hora da nossa aflição, mas Ele vem para nos socorrer de fato. Ele tem amor e tem poder. Muitas vezes nós sentimos compaixões de pessoas que estão passando por alguma dificuldade e nós não temos o controle ou a capacidade de ajudá-las, de socorrê-las. Mas o texto aqui vai nos mostrar que, diferente de nós, o Senhor Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, tem o poder de intervir. Então, o primeiro destaque nesse último ponto, Jesus vem para acalmar as tempestades da nossa alma. Então, a primeira palavra que Jesus dirige aos seus discípulos em meio àquele mar revolto, então, antes de acalmar a tempestade, ele foca em quem está com o problema de fato, os seus discípulos. Então, ele não vai aquietar os ventos ou o mar revolto. Ele vai atenuar o problema da alma, do coração, da mente.
daqueles discípulos. Ele dirige então a palavra em meio àquela tempestade aos seus discípulos. Então, a tempestade, na verdade, estava dentro e não fora. E Jesus compreende isso. Ele sabe que não é a questão circunstancial que está à volta, mas existencial. Não eram os fatos, mas eram os seus sentimentos. Então Jesus, com toda a autoridade, tem de bom ânimo, em algumas versões. Coragem, em outras. Sou eu, não temais. Então você fica esperando muitas vezes algo que desça do céu e te fale como se estivesse falando no seu ouvido. Você espera algo maravilhoso que mude as circunstâncias que estão à sua volta. Mas ele está, coragem, tem de bom ânimo. Sou eu. Sou eu, não temais. Confia em mim. Você quer inverter a ordem dos processos. Você quer que primeiro acalme a tempestade, para depois conseguir dar atenção a Jesus. Mas Ele quer que você, em meio à tempestade, volte-se exclusivamente a sua atenção para Ele. Então, essa é a primeira lição. A segunda, Jesus diz que sua presença é o antídoto para o nosso medo. Jesus usa um só argumento para banir o medo dos seus discípulos: a sua presença no meio deles. Sou eu, não temais. Versículo 50. Então, diante do medo e o ânimo, está o Senhor. Onde Cristo está, as tempestades se aquietam em nosso coração. O tumulto se converte em paz. O impossível, impossível. O insuportável se torna suportável. Os homens passam a vê-lo, de fato, como o Senhor. A presença de Cristo para conosco é aquilo que, de fato, vai acalmar a tempestade do nosso coração. Pare de focar no que está à volta. Foque em Cristo, escute a sua voz na sua palavra revelada. Creia nele de todo o seu coração. Mesmo quando você não vê, ele está presente. Mesmo quando a tempestade parece não estar sob o controle, ela está sob o controle dele. Jesus vem para acalmar as tempestades das circunstâncias. Ele se atenta às nossas necessidades também. Então a tempestade não dura uma vida inteira. Ninguém suportaria uma vida inteira de turbulência, de mar revolto. Às bonanças, aos mimos, os presentes de Deus. Há um tempo de refrigério, de deleite. O choro, como diz o salmista, pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, depois de acalmar as tempestades da alma, ele se aproxima em meio àquela tempestade. E aquilo que estava a balançar o barco, que estava a tirar a tranquilidade, é acalmado. E aí então, Jesus vem para corrigir nossas ideias, as ideias dos seus discípulos.
Então, quando os seus discípulos estavam ali e viram Jesus andando sobre as águas, eles, de fato, olharam e gritaram, mais perplexos, um fantasma. Em vez de gritar para ele, estamos aqui, um grita com o outro. Como se eu pudesse aqui fazer uma fala pessoal, agora lascou de vez. Em meio às superstições, William Hendrickson, ele fala sobre isso, que muitos de nós temos a mesma reação dos discípulos. Por exemplo, quando aparece uma sexta-feira 13, nós ficamos cheios de melindro. Quando um gato preto passa na frente do seu carro, ou na frente quando você está caminhando, você diz, hoje vai ser um mau dia. Quando o horóscopo fala alguma coisa, você fica atento. Quando o número 13 aparece, e aqui nós temos um agravante, né? Nós ficamos todos temerosos. É isso que nós muitas vezes fazemos, mesmo sendo crentes. Gritamos, é um fantasma. Mas ficamos com medo de passar debaixo das escadas. Ficamos temerosos com o gato preto ou com o número 13. E perdemos de vista aquilo que de fato deveria estar chamando a nossa atenção. Então, o Senhor Jesus, ele corrige a distorção deles. Sou eu, não tenham medo. Então, Jesus revela aos seus discípulos, com a expressão, sou eu ou eu sou. Jesus é pleno naquilo que ele fala. Ele não diz somente é ele mesmo, mas também como ele é. Que tudo converge nele. Tudo foi criado por ele. E tudo aquilo que ele promete, ele faz. E aí então, Jesus vem para levar-nos em segurança ao nosso lar. Então, o nosso lar está garantido. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que ele já fez. Aqui no caso, o destino era Betsaida, Cafarnaum, João 6,17. Então aqui nós vemos que em meio àquele dia sombrio, em meio ao deserto, em meio aos espinheiros, em meio às dificuldades da vida, as tempestades, quem está com Jesus no comando da sua vida? Com o leme do barco, vai chegar no seu lar, no seu destino. Então, quando Jesus sobe no barco, o vento cessa. O vento cessa. A tempestade que estava ali com a sua força no nível máximo acaba. Então, os discípulos recebem Jesus no barco, e quando eles recebem ele no barco, eles compreendem o poder, a autoridade do Filho de Deus, do Criador, onde tudo se converge. A tempestade foi longa, terrível, durou a madrugada toda, mas no tempo devido o Senhor não apenas chega,
mas a tempestade vai embora. E ele acalma. Então, aquilo que é mais terrível, talvez, para o incrédulo, também não tem poder sobre nós, que estamos em Cristo Jesus. A morte não terá poder sobre a sua vida, queridos irmãos. Ela não é uma derrota para quem está em Cristo Jesus, mas a vitória. Não é fracasso, mas promoção. Não é o fim, mas é o começo de uma eternidade gloriosa. E aí o texto termina com as pessoas que clamavam por uma cura, por um milagre, sendo agraciadas. Então, quando Jesus chega ao local de destino, a multidão, assim que o vê, reconhece. Os seus discípulos ainda atônitos. Em meio àquela multidão, brotava um clamor de pessoas comuns, gritando, não um fantasma, mas deixe-me tocar apenas na orla da sua veste, com a direção correta, com um coração envolto àquele que de fato podia mudar a vida de cada um deles. Então devemos, assim como essas pessoas, nos esforçar de igual modo para que o Senhor seja o centro de nossas vidas, mesmo em meio ao mar revolto, mesmo quando as nossas emoções, sentimentos estejam atrapalhados. Aquele que de fato pode mudar, socorrer-nos no tempo exato. E por fim, coloque uma frase: em Jesus Cristo há uma fonte inesgotável de vida, perdão, cura e salvação. Em nenhum outro há. Em nenhum outro há, irmãos, essa verdade. Apenas e tão somente em Cristo Jesus. Recorra a Ele. Todo o seu esforço sem Ele é um mero fracasso. Mas todo o seu esforço em confiar, em deleitar-se nele, é um sucesso. Amém?